Olá, alunos! Nessa aula nós vamos tratar sobre o sistema nervoso e a interação do sistema nervoso com os outros sistemas. Então vamos lá começar nossa aula. Então, esse vídeo é a segunda parte do vídeo, né? Começamos na semana passada com das células aos sistemas, parte 1, e agora das células ao sistema, parte 2. Aqui eu fiz uma representação do cérebro como se fosse uma engrenagem. Tá? O cérebro, na verdade, é um órgão. Tá? Então, o órgão está representado por engrenagem. Então, o cérebro é a engrenagem que faz funcionar todas as engrenagens. Tá? Então, se eu considerar os órgãos como sendo engrenagens do nosso corpo, a engrenagem que controla todas as engrenagens, ou seja, o órgão que controla todos os órgãos, é o cérebro. Agora, o cérebro ele faz parte do sistema nervoso. Tá? Então, o sistema que o cérebro faz parte do sistema nervoso. O que você sabe sobre o sistema nervoso? Que nós vamos ver agora. O sistema nervoso ele é dividido em duas partes. O sistema nervoso central, tá? Que tem o cérebro como principal órgão. Tá? O sistema nervoso central ele controla todo o nosso corpo. Ele, através dos neurônios, que são células que formam o sistema nervoso, ele manda impulsos elétricos para todo o nosso corpo. Tá? Então aqui nós temos o cérebro, essas luzinhas aqui que vocês estão vendo são os impulsos nervosos que percorrem o cérebro. Tá? Então cada área do cérebro é responsável por um comando. Tá? Então o cérebro é o centro do sistema nervoso. Tá? E o sistema nervoso central, ele tem o encéfalo. O que é o encéfalo? O encéfalo são três órgãos. O cérebro, que é o principal, que é o maior, que é responsável pelo raciocínio, pelos movimentos voluntários, ou seja, aqueles movimentos que nós pensamos para executar, e pela memória. Só que além do cérebro, o encéfalo ele tem o cerebelo, que é o órgão responsável pelo equilíbrio e pelos movimentos automáticos. Então, aqueles movimentos que a gente executa quase que sem pensar, quem executa esse movimento é o cerebelo. E o bulbo, que ele é responsável pelos movimentos autônomos. Por exemplo, o coração, ele se movimenta sem a gente ordenar. O intestino a mesma coisa. Então, quem é responsável por esses movimentos autônomos é o bulbo. Então, aqui a gente tem o cérebro e aqui a gente tem o encéfalo. Tá? Então, perceba o seguinte, o cérebro mandando os impulsos nervosos, aqui atrás, vai aparecer agora, aqui atrás é o cerebelo. Tá? Então, o cerebelo fica na parte posterior do cérebro, embaixo, né? Então, o cerebelo é esse aqui, tá aqui, ó. Aqui é o bulbo. Tá? E outro órgão que faz parte do sistema nervoso é a continuação do bulbo, que é a medula espinhal, que ela desce do bulbo pela coluna vertebral. Tá? Então, dentro da coluna vertebral, que é formada por 33 vértebras, essa coluna vertebral por dentro ela é oca. E por dentro da coluna vertebral passa a medula espinhal. Perceba o seguinte, ó, essas luzes aqui são os reflexos, tá? São os impulsos nervosos que estão vindo do corpo e indo para o cérebro e também que sai do cérebro e vai para o corpo. Tá? Então, o sistema nervoso central é formado pelo cérebro, tá? Pelo cerebelo e pelo bulbo, que fazem parte do encéfalo. E, além disso, a medula espinhal, que desce pela coluna vertebral. Além do sistema nervoso central, nós temos o sistema nervoso periférico. Tá? Então, o sistema nervoso central fica no centro do nosso corpo, que é aqui, ó, o encéfalo e a medula espinhal. Então, aqui estão no centro. Cérebro, cerebelo, bulbo e a medula espinhal. Isso aqui é o encéfalo, tá? Aqui é a medula espinhal, eles estão no centro. Periférico quer dizer fora do centro, que são esses nervos que saem aqui do pescoço, ou essas ramificações que saem da coluna vertebral, são nervos que saem da coluna vertebral,
ou esses nervos aqui que se prolongam pelas pernas. Tá? Então, isso tudo aqui é o sistema nervoso periférico. Tá? Periférico vem de periferia, que quer dizer que está afastado do centro. Sistema nervoso central, medula espinhal e encéfalo. Sistema nervoso periférico são esses aqui. Tá? Na verdade, o sistema nervoso é um só. Nós separamos para poder estudar melhor. Tá? Olha aqui a coluna vertebral, né? E os impulsos elétricos saindo da coluna vertebral e se espalhando pelo corpo todo. Tá? Então, esse é o sistema nervoso periférico. Na medula, estamos aqui na coluna vertebral, está dentro da coluna vertebral, está a medula. Os nervos saem da coluna vertebral e vão se espalhando pelo corpo, levando os impulsos elétricos para o corpo todo. Da mesma forma que eles levam, eles também trazem os impulsos nervosos. Tá? Ele é formado por uma célula altamente especializada, né? Que é chamada de neurônio. Tá? O neurônio, ele tem, aqui a parte onde fica o núcleo do neurônio, né? Tá? Essa parte aqui ela tem umas ramificações, várias ramificações. Essas ramificações são chamadas de dendritos. Tá? O neurônio tem essa cauda, né? Essa cauda maior é chamada de axônio. Tá? Aqueles impulsos elétricos que eu mostrei nas animações anteriores, no cérebro, no encéfalo, na coluna vertebral, na medula, são propagadas pelo neurônio. É o neurônio que manda esses impulsos nervosos. Ó. Tá vendo? Uma luz azul que sai dos dendritos e vai até o axônio. É esse o movimento do impulso elétrico. Ele parte daqui, dessa parte daqui do neurônio. Essa parte são as ramificações menores, são chamadas dendritos. E vai se prolongando na cauda, que é o axônio, até outro neurônio. Ou seja, os dendritos de um neurônio estão ligados ao axônio do outro neurônio. E a seu impulso elétrico ele percorre os neurônios. Tá? Como é demonstrado aqui, ó, são vários neurônios. Tá? E esse impulso elétrico está percorrendo um neurônio para o outro. Tá? No corpo humano nós temos bilhões de neurônios. No cérebro, no cerebelo, no bulbo, existe uma grande concentração de neurônios, então eles formam esses órgãos. O cérebro, o cerebelo e o bulbo é exclusivamente formados por neurônios. Tá? E esses neurônios eles se espalham pelo nosso corpo formando uma rede, quer dizer, aquele impulso que eu falei que vai de um neurônio para o outro, ele não acontece só em linha reta, ele acontece em várias direções. Então, um neurônio vai passando para 2, 3 neurônios e a propagação dos impulsos nervosos não é uma linha reta, ela forma uma rede. Tá? Essa rede cobre o corpo todo. Então, como vocês viram no slide anterior, os nervos descem até o dedão do pé. Então, se você dá uma topada com o dedão do pé, aquele neurônio que está lá na ponta do dedão do pé, ele vai receber aquele impulso, vai passar para o neurônio seguinte, que vai passar para o neurônio seguinte, que vai dividir esse impulso em vários outros, e eles vão chegar até o cérebro. Se fosse propagado numa linha reta, ou seja, apenas de um neurônio para o outro, o que ia acontecer? Esse estímulo ia demorar para chegar no cérebro. Quando eles vão se espalhando, se dividindo em vários outros neurônios, pode ser que esse impulso ele pegue um atalho, contorne algum outro órgão, pegue um atalho e chegue mais rápido ao cérebro. Então, essa ideia de formar essa rede é que a comunicação dos neurônios com o cérebro seja o mais rápido possível. Tá? Então, o impulso não vai só numa linha reta, ele vai se propagando em várias direções. O que se chegar mais rápido ao cérebro, ele recebe a mensagem e pensa em cima dessa mensagem que ele recebe. Tá? Então, no nosso corpo a gente tem bilhões de neurônios. Esses bilhões de neurônios estão todos eles ligados ao cérebro, estão todos eles comunicando pelo cérebro.
Agora, o sistema nervoso central, vocês já viram, o sistema nervoso é formado por neurônios, tá? Tem o sistema nervoso central, o sistema nervoso periférico. Agora, com quais outros sistemas do corpo humano o sistema nervoso interage? Vocês já viram na aula passada que o sistema cardiovascular, o sistema digestório e o sistema respiratório, eles têm uma atuação em conjunto, né? O oxigênio é retirado pelo sistema respiratório, os nutrientes é retirado pelo sistema digestório e o sangue leva esse oxigênio, leva esse nutriente para todo o corpo. Então, existe uma integração entre esses três sistemas, digestório, respiratório e cardiovascular. E agora o sistema nervoso, com quais sistemas ele interage? Uma brincadeira simples, uma brincadeira que toda criança já fez, que é a brincadeira de morto-vivo. É aquela brincadeira em que alguém tenta te enganar, né? Você fica de pé, você é vivo. Quando a pessoa grita morto, você tem que abaixar. Então, a pessoa fala morto-vivo, quando fala morto, abaixa, quando fala vivo, levanta. Então é uma brincadeira que tenta enganar, né? A pessoa fala morto várias vezes, de repente fala vivo e a pessoa esquece de levantar. Quais são esse movimento? Quais são as estruturas dos nossos órgãos que estão fazendo parte desse comando? Quem que responde esse comando dessa brincadeira de morto ou vivo? Tá? Então, nessa brincadeira de morto-vivo, o que acontece? O ouvido, ele capta os impulsos nervosos, né? Ele emite isso para o cérebro. Tá? O cérebro informa o sistema muscular, ou melhor, o sistema locomotor, né? O que é o sistema locomotor? Ele é formado pelo esqueleto e pelos músculos. Então, os movimentos são realizados pelo sistema locomotor, pelos ossos e pelos músculos. Essa informação do cérebro é passada para o sistema locomotor e o sistema locomotor age dessa forma, ou abaixando ou levantando. Tá? Acontece desse jeito, gente, como eu tinha falado para vocês. O impulso nervoso chega até o neurônio, chega nos dendritos, passa para o axônio. Quando chega aqui no axônio, na ponta do axônio tem as células musculares. As células musculares recebem esse impulso nervoso e se contraem. Quando as células musculares se contraem, elas estão realizando movimento. Então, o movimento é a contração das células musculares. Quem ordena esse movimento é o cérebro, que manda pelo neurônio. O neurônio chega ao impulso elétrico pelo neurônio e vai até as células musculares, que faz com que elas se contraiam. Aqui, ó, está acontecendo aqui. Depois que o músculo recebeu esse comando do neurônio, ele se contraiu. Isso aqui é a contração, ó. O bíceps, aqui é o bíceps, ele se contrai. Quando o bíceps se contrai, ele executa o movimento. Perceba aqui, você tem dois ossos que formam o braço. Aqui o cotovelo é uma articulação. Para que exista movimento, os impulsos nervosos chegam ao músculo. Tá? O músculo se contrai, só que para o músculo se contrair, tem que ter um outro músculo que se retrai. Então percebam, são músculos antagônicos. Aqui é o bíceps e atrás do bíceps é o tríceps. Quando um está se contraindo, o outro está se esticando. Então o cérebro informa, através dos neurônios, informa os músculos. Esse músculo se contrai. Quando o músculo se contrai, o outro músculo se distende, se estica. O músculo se contraindo, ele puxa o osso, no caso esse osso aqui. E a articulação se dobra, a articulação com o cotovelo se dobra.
Entre o músculo e o osso tem o que a gente chama de ligamentos ou tendões. Não é esse ligamento, tá? Não é tecido muscular, é o chamado tecido cartilaginoso. Tá? O ligamento é que faz a ligação, o nome já diz tudo, ele já faz a ligação do músculo com o osso. Então o ligamento, ele é responsável por transferir a força do músculo para o osso. Tá? Então o ligamento, ele faz a ligação entre o músculo e o osso, ele transfere a força do músculo para o osso e aí executa o movimento. A articulação é essa parte entre a ligação de dois ossos. Então o cotovelo é uma articulação, ela está ligando dois ossos. E o músculo faz com que aconteça esse movimento. O músculo transfere a força dele para os ligamentos e os ligamentos puxam o osso. E assim ocorre o movimento. Então, para acontecer o movimento, sempre tem que ter pelo menos dois músculos atuando, né? Um músculo vai se contrair e o outro músculo vai se distender. Tá? E tem que ter as articulações, né? Que são as partes do esqueleto que realizam o movimento. E ligando o músculo ao osso, nós temos os ligamentos. Então, todo movimento acontece desse jeito aqui. Músculo contraindo, músculo se distendendo, articulação e os tendões ou ligamentos fazendo essa ligação, transferindo a força do músculo para o osso. E assim ocorre o movimento. Tá? E quem determinou que tem que ter esse movimento é o neurônio, que leva esse impulso nervoso até as células musculares. Só que esse impulso nervoso veio do cérebro, esse estímulo para o movimento veio do cérebro, trazido pelos neurônios, até chegar nesse último neurônio aqui, que está ligado às células musculares. Tá? Então, basicamente, o movimento acontece assim. O sistema locomotor, então, como eu falei, ele é responsável por todo o movimento do nosso corpo, movimento voluntário. Então, é correr, andar de skate, jogar bola. Tá? Todos esses movimentos voluntários são realizados pelo sistema locomotor. Tá? Inclusive o equilíbrio do nosso corpo, que como eu falei, é controlado pelo cerebelo, também é controlado pelo sistema locomotor, né? O sistema locomotor que mantém o equilíbrio. O equilíbrio numa corrida, andar de skate, o equilíbrio de manter a bola, o controle da bola. Tudo isso aí é realizado pelo sistema locomotor. Então o sistema locomotor ele tem responsabilidade do movimento e do equilíbrio do nosso corpo. Quem comanda tudo é o cérebro. Tá? Só que, como eu falei, quais são os sistemas que estão ligados ao sistema nervoso? O sistema locomotor é um deles. O outro é o sistema sensorial. O sistema sensorial, ele controla os 5 sentidos. Tá? Então, o sistema sensorial controla os 5 sentidos, que são eles: o olfato, o tato, a visão, o paladar e a audição. Então, nós temos aqui os nossos 5 sentidos. Então, o olfato, ele leva os estímulos olfativos para o cérebro. O tato, a gente associa o tato às mãos, mas na verdade o tato é relacionado à pele. Então, qualquer estímulo que é percebido pela nossa pele, tá, é o sentido do tato. A visão, que o órgão responsável são os olhos, o paladar e a audição. Tá? Então, eles captam estímulos e levam esses estímulos até o cérebro. Quando o cérebro recebe esses estímulos, ele fica pensando qual ação que ele vai tomar. Né? Então, ele recebe esses estímulos e aí ele pensa qual ação que ele vai fazer, o que ele vai fazer. Que nem na brincadeira de morto-vivo. Quando ele escuta alguém gritando morto, o cérebro pensa, bom, se estão falando morto, é porque eu tenho que abaixar. Se está falando vivo, eu tenho que levantar. Então, o cérebro recebe todos esses estímulos aqui e pensa qual o comando que ele vai executar. E aí o sistema locomotor executa os comandos. E é assim que funciona essa brincadeira de morto-vivo ou qualquer outra brincadeira que se faça. Quem controla tudo é o cérebro.
Reflexos nervosos, gente. Reflexo nervoso ou ato reflexo, arco reflexo, é aquele movimento em que você executa sem pensar. O que significa isso? Em alguma situação de perigo, por exemplo, a mão se aproxima de uma vela. Antes mesmo da gente sentir o calor, a gente retira a nossa mão. Por quê? Essa linha azul aqui, ela está representando o estímulo, que é o calor no caso. Esse estímulo passa pelo braço todo e vai até a medula espinhal e a medula espinhal teria que levar esse estímulo até o cérebro. Só que ia demorar muito para chegar até o cérebro. Então o que que faz? A própria medula espinhal, ela já dá a resposta, e essa resposta sai da medula espinhal, volta para o braço e vai até o músculo. E faz o músculo aqui, ó. Veja que ela está chegando no músculo. E faz o músculo se contrair. Então o reflexo nervoso é aquele movimento em que a gente executa tão rápido que ele não chega nem ao cérebro. Esse reflexo nervoso é importante para manter nossa integridade. Então, se a gente esperar a mensagem até o cérebro, que a gente tem alguma coisa quente queimando o nosso dedo, se a gente esperar essa mensagem até o cérebro interpretar essa mensagem e mandar a resposta, a gente vai queimar os dedos. Então, existe para isso o reflexo nervoso, ou arco reflexo, em que o impulso vai até a medula espinhal, só que quando chega na medula espinhal ele não vai nem para o cérebro, ele já responde, volta e vai até o músculo, fazendo o músculo se contrair. Então, os reflexos nervosos eles não passam pelo cérebro. Quando acontece isso? Nas sensações, por exemplo, na sensação térmica, no estímulo luminoso, quando você está numa sala escura, por exemplo, no cinema, e aí você sai do cinema e dá de cara com a claridade da rua. Aí você fecha o olho. Isso aí, você nem pensa para fechar o olho, você fecha, é um reflexo nervoso. Quando você toca num objeto pontiagudo, tá? Quando você tá, antes de você sentir o objeto pontiagudo, você já retira o braço. Então, esse reflexo nervoso, eles são uma forma de proteger o nosso corpo. São reflexos que não chegam nem no cérebro. Antes de chegar no cérebro, a medula espinhal já dá a resposta desse reflexo. Então, gente, a gente já tinha visto na aula passada que as células formam os tecidos formam os órgãos formam o sistema e o sistema faz todo o nosso organismo, forma todo o nosso organismo. Então, gente, aqui eu tenho a célula, o neurônio, é a célula que forma o tecido nervoso. O tecido nervoso forma o cérebro, que é um órgão. A união de todos os órgãos forma o sistema, no caso, a união do encéfalo, que é o cérebro, cerebelo, o bulbo, e a medula espinhal forma o sistema nervoso central. Tá? E os sistemas formam o organismo. Tá? O organismo ele trabalha totalmente integrado. Tá? Nenhum dos sistemas que formam o nosso corpo, seja o sistema cardíaco, seja o sistema digestório, sistema respiratório, ele trabalha isoladamente. Tá? Todo o sistema do nosso corpo ele tem que interagir com outros sistemas. Como eu falei na aula passada, sistema cardiovascular, sistema digestório e sistema respiratório interagem entre si. E o sistema que interage com todos os sistemas do nosso corpo é o sistema nervoso. Ele interage com todos os sistemas do nosso corpo. Tá? E ele realiza todos os movimentos voluntários e involuntários. Tudo que o nosso corpo, o funcionamento do nosso corpo, é determinado pelo sistema nervoso. Então, gente, sistematizando, a gente pode definir que o sistema nervoso é formado por células denominadas neurônios, pode ser dividido em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico, age respondendo a estímulos ambientais e interage com todos os demais sistemas do nosso corpo. Então, o neurônio forma o tecido nervoso forma os órgãos,
cérebro, cerebelo, bulbo, medula espinhal, nervos. Eles formam o sistema nervoso central e periférico. Ele responde a todos os estímulos que o nosso corpo recebe, seja os estímulos locomotores, seja os estímulos sensoriais, tá? E interage com todos os sistemas do nosso corpo. Então, aquele sistema que interage com todos os sistemas do nosso corpo, com todo o nosso corpo, é o sistema nervoso, ok? Então, gente, acabou a nossa aula. Muito obrigado a todos. E vocês vão fazer a atividade que vai ser postada ainda, tá? Abraços.